Se você está começando agora ou está buscando entender mais sobre fundos imobiliários, fica nesse vídeo porque vamos conversar com o pessoal da Mérito para falar sobre os FIIs geridos por eles e falar um pouco também sobre o mercado. Será que está na hora de investir nesse tipo de ativo? Eu sou a Juliana Caveiro e esse é mais um vídeo do Money Minds. A Mérito hoje possui 3 vertentes no mercado, sendo a Mérito Investimentos a gestora dos fundos, a Mérito DTVM, a administradora de recursos, e a Mérito Realty, a construtora e incorporadora da marca. Com 700 milhões de reais sob gestão, 30 mil cotistas e 4 fundos imobiliários, nós vamos receber hoje o CEO da Mérito, Alexandre Despotin. Alexandre, seja muito bem-vindo e muito obrigado por topar estar aqui. Muito obrigado, viu, Juliana? Acho que vai ser um papo muito bacana aí para a gente poder conversar um pouco, explicar um pouco sobre os fundos imobiliários e um pouco aí dos fundos administrados e geridos aqui pela casa. Vai ser demais. Eu queria começar então o nosso papo primeiro para você falar um pouco sobre a Mérito. Eu dei uma breve introdução sobre ela, mas acho que principalmente porque vocês estão fazendo um reposicionamento de marca, acho interessante também a gente trazer para o público o que vocês têm feito, como vocês têm atuado, se puder trazer para a gente. Claro. Bom, a Mérito, vou começar pelo que ela é hoje e depois contar um pouquinho da trajetória, né? A Mérito hoje é um grupo financeiro, tá? Focado no mercado imobiliário e hoje temos 3 empresas independentes, né? Que atuam basicamente em todas as pontas do mercado imobiliário, desde a compra de um terreno, análise de projeto, construção, venda de apartamentos, até a captação de recursos, né? E a gestão desses recursos através de fundos de investimento. Tá? A Mérito nasceu como uma gestora de recursos, né, em meados de 2012, então hoje já temos mais de 10 anos de experiência aí nesse setor, e fomos ao longo do tempo trilhando esse caminho de ter dentro do nosso portfólio as atividades completas. Né? Nascemos primeiro desenvolvendo um fundo imobiliário, o Mérito Desenvolvimento Imobiliário, que é um fundo que adquire participações em empreendimentos e desenvolve os projetos, estão construindo normalmente apartamentos ou casas. Né? E em meados de 2019, 2020, a gente iniciou o desenvolvimento da Mérito DTVM, que hoje é uma instituição financeira focada na administração de fundos de recursos e também distribuição de produtos. Tá? E também montamos hoje uma marca, né, a Mérito, para atuar na incorporação e construção de ponta a ponta. Né? Então hoje a gente tem cerca de uns 120 funcionários dentro das empresas do grupo e atuamos bem de forma completa em todas as fases. Né? Perfeito. Eu queria trazer agora um pouco mais para fundos imobiliários, que eu acho que é justamente o tema principal aqui do nosso episódio. E hoje vocês possuem 4 FIIs, sendo o Mérito Desenvolvimento Imobiliário, focado em incorporação imobiliária, o Mérito Fundos de Ações, que investe em ativos listados na Bolsa, o Mérito Recebíveis, que é mais voltado para o mercado de CRIs, e tem também o Mérito de Cemitérios, né, que eu acho que é o mais inusitado que a gente tem aqui, mas que a gente pode falar dele um pouquinho mais depois, e individualmente cada um também. Mas olhando para os 4 FIIs, eu queria que você desse um panorama de como eles estão hoje, acho que principalmente agora que a gente finalizou o semestre, entender quais são os números de vocês, como vocês têm atuado nesses 4 FIIs. Obviamente cada um deles tem o seu estilo, ou o tipo de como vocês acabam lidando ali com eles, mas eu acho que entender um pouco do hoje de cada um seria legal, se puder trazer para a gente esse panorama. Tá bom. Bom, esses primeiros 6 meses do ano, em termos de fundos imobiliários, às vezes os investidores estavam mais otimistas, às vezes menos otimistas, mas acho que foi um semestre bom. Né? O Mérito Desenvolvimento foi o fundo que mais rendeu dos nossos 4 fundos, né? O fundo que acho que, se foi cotação de bolsa e dividendos, ele deve ter entregado nesses primeiros 6 meses em torno de uns 16% ao ano, né? Então uma rentabilidade bem expressiva, né? Entregando dividendos mensais. Né? Isso por conta da expectativa, né, de redução de taxa de juros, expectativa de um aquecimento um pouco da economia, que às vezes se concretiza, às vezes se não. Então foi um semestre que não tivemos uma nitidez bem clara do que ia acontecer com o mercado. Né? Então o Mérito Desenvolvimento foi o fundo que mais performou, justamente por ele atuar na construção e na venda de apartamentos, mais focado para o mercado de baixa renda.
né? Foi um setor que tivemos bastante incentivos do governo com o programa Minha Casa Minha Vida, e isso facilitou ali a venda dos apartamentos com preços atrativos que a gente conseguiu bons resultados, né? Os outros fundos da casa, né, o Mérito Fundos e Ações, o Mérito Recebíveis de Cemitérios, eles tiveram um semestre com rentabilidade também, mas cada um sofrendo um pouco com o seu setor, né? Eu acho que o de fundos e ações foi o que sofreu mais, porque as ações imobiliárias nesse primeiro semestre não performaram muito bem, assim como outros fundos imobiliários também não, né? Os fundos de recebíveis até tiveram um pouco de recuperação por conta aí dos juros e da inflação, então tiveram alguma rentabilidade também. Perfeito. Como você mesmo disse, o Mérito Desenvolvimento, ele teve dividendos muito, não vou dizer gordos, mas assim, dividendos que foram bem interessantes para os investidores. Eu queria entender um pouco mais a estratégia que vocês acabam adotando para esse tipo de fundo, principalmente por ele estar ali nessa parte de incorporações. Então, queria entender, você trouxe bem a parte do Minha Casa Minha Vida. É um setor que está caminhando também, sofre um pouco por conta dos juros mais altos. Então, como é que vocês adotaram uma estratégia para poder seguir, principalmente nesse primeiro semestre? O Mérito Desenvolvimento, ele é um fundo de incorporação, né, com uma estratégia de comprar um imóvel, fazer uma benfeitoria e depois vender. Tá? Então, fazendo um exemplo que normalmente eu sempre explico, né, para os investidores, é que a gente compra um terreno, imagina que a gente comprou esse terreno por R$100 mil, né? Aí construímos uma casa por mais 50 mil e vendemos essa casa mais esse terreno que a gente comprou por 200, né? Então o fundo teve um lucro de R$50 mil nessa operação, né? Esse 50 mil é distribuído como dividendo para os cotistas, né? E os outros 150, que foi o capital inicial, a gente reinveste. Tá? E o fundo continua essa vida ao longo da vida dele, né? Então o fundo nasceu em meados de 2012, né? Sempre fazendo essa estratégia. Então, compra o projeto, constrói, vende, essa rentabilidade entrega para os investidores, né? E o fundo tem essa característica de investir mais no setor residencial, tá? Então, tanto loteamentos como condomínios de casas ou então prédios mesmo residenciais, né? Sempre tendo dentro do seu portfólio misturas de empreendimentos já concluídos e empreendimentos a concluir, para que a gente sempre tenha, ao longo do ano, dos meses, né, empreendimentos que a gente vendeu e estamos recebendo recursos para a gente poder entregar rentabilidade para os cotistas, né? E ele está relacionado com o Mérito Realty também? Vocês acabam utilizando ali? Exatamente, né? Mais ou menos uns 60%, 70% dos projetos que o fundo investe são empreendimentos que são desenvolvidos pela Mérito Realty, tá? Então a Mérito Realty ele é uma incorporadora do fundo, né? O fundo tem 100% dessa incorporadora, e essa incorporadora tem essa equipe de 100 profissionais, desde corretores de imóveis, né, engenheiros, pessoal da contas a pagar, receber, né, parte jurídica. Então toda a equipe necessária para a gente poder fazer todo o investimento vertical nesses empreendimentos, tá? E temos ali cerca de uns 30% dos projetos que são feitos com incorporadores parceiros, né? Tá. Então o mercado imobiliário ele é bem específico em alguns bairros, né? Então às vezes um empreendimento vai bem nesse bairro, em outro bairro ele não vai bem, mesmo sendo na mesma cidade, né? Então a gente entende que é importante a gente ter alguns parceiros regionais para a gente poder atuar em outras regiões do país. Hoje vocês estão focados mais em São Paulo ou tem alguma outra região que vocês estão mais de olho? A gente atua bastante no Sudeste e no Nordeste do país, tá? Já tivemos alguns empreendimentos no Centro-Oeste também, mas acho que a gente está focando mais nessas duas regiões, e temos também alguns empreendimentos no Sul do país, tá? Então, na capital de São Paulo e próximo aqui de São Paulo, a gente atua verticalmente com a Mérito Realty, e esses estados mais longes, a gente normalmente tem um parceiro local que a gente desenvolve esses projetos em conjunto. Tá? Perfeito. Vou até abrir um parênteses antes de ir para a próxima pergunta, para poder entender um pouco mais também o setor imobiliário como um todo, porque acho que a parte que a gente trouxe aqui também do Minha Casa Minha Vida é um gancho importante, porque a gente tem visto bastante crescimento nessa área, justamente por conta dos programas do governo. Como vocês têm feito e lidado com esses incentivos? E
como vocês estão vendo daqui para frente o mercado, pensando também em reforma tributária, que a gente viu que tem ali um porém que pode acabar dificultando um pouco mais para esse mercado. Então, eu queria entender como vocês estão vendo ele daqui para frente. Bom, o mercado imobiliário no Brasil ele é muito grande, né? Se a gente olhar a participação dele no PIB, ele é um número tão grande quanto o setor de agro ou outros setores importantes aqui do Brasil, né? E ele é um setor bastante atrelado taxa de juros e também ao emprego, né? Então, se as pessoas estão bem empregadas, ela não tem aquela perspectiva de que vai ser demitida ou que vai perder seu emprego, ela normalmente começa a pensar, vou tentar comprar um imóvel, vou tentar buscar algum financiamento, né? E no Brasil a gente tem um déficit habitacional muito grande, né? As pessoas moram muito mal, digamos assim, né? Às vezes as pessoas que moram num quarto-sala, né? Então, o Brasil ainda tem uma demanda muito grande por construção de novas moradias, isso ainda vai se perdurar por muitos anos, considerando o nível de produção que a gente tem hoje de moradias com as construtoras atuais, né? Então, o que dificulta mesmo o crescimento do mercado imobiliário é a capacidade do comprador comprar. Então, ele está empregado e conseguir tomar um financiamento numa taxa que ele consiga pagar. Então, uma vez esses dois índices, né, estarem convidativos para o comprador comprar, ele consegue comprar o imóvel e isso acelera o mercado imobiliário, né? Em termos de emprego, o Brasil está num cenário de baixíssimo número de desempregados no país. Então, esse ponto está muito, muito otimista assim, para o mercado imobiliário. E a taxa de juros nem tanto. Já teve alguma queda, mas ainda está numa taxa um pouco elevada, né? E os incentivos do governo, eles são justamente para dar para uma parcela da população uma redução na taxa de juros, né? Então, o programa Minha Casa Minha Vida, ele na verdade dá subsídios em taxa. Então, imagine que hoje a taxa de juros de um financiamento sem subsídio seria 10%, né? Dependendo da faixa de renda da pessoa que está comprando imóvel, esses juros pode cair para 5, 6, 7, né? Então, fica um valor muito mais atrativo para esse comprador comprar, né? Então, é nesse cenário que o Mérito Desenvolvimento conseguiu fazer investimentos ali no setor de baixa renda, onde a gente tem esse incentivo do governo para esse mercado acelerar. Então, é assim que o Mérito conseguiu ter umas boas rentabilidades nesses últimos tempos. Perfeito. Então, agora eu vou pegar o gancho já disso também e ir para o FII, que ele é focado em ativos na Bolsa de Valores. A gente sabe que a Bolsa em si não está indo tão bem nesse primeiro semestre, mas até olhando um pouco o cenário que você trouxe para a gente de um setor que está forte, por que esse FII, que tem ainda a parte da sua estratégia na Bolsa, não, né, nos ativos de Bolsa, não está performando tão bem, visto que muitos dos ativos eles estão atrelados ao setor imobiliário? Que não tem dado tão certo assim para esse FII, no sentido de a Bolsa não está colaborando, mas vocês estão ajustando, adotando outras estratégias? Como é que vocês estão lidando com essa frustração do Ibovespa? Esse fundo é o MFI11, né? É um fundo de fundos que também investe em ações do mercado imobiliário. Ele é um fundo que tem uma política de investimento onde a gente escolhe o percentual da carteira dele que vai ser alocado em ações do setor imobiliário, ou seja, das incorporadoras, das empresas de shopping ou das empresas de properties, né? E o percentual que vão ser alocados em fundos de investimento imobiliário, né? E nós mantemos 100% dessa carteira alocada nesses produtos, então FIIs ou fundos de ações, né? Então, em que pese o fundo, a gente, de certa forma, tem uma rentabilidade histórica melhor do que o IFIX e o IMOV, né? Mas se esses dois indicadores tiverem negativos, o fundo, no final, ele acaba sendo negativo ou um pouquinho positivo, né? A nossa estratégia é tentar balancear essa carteira de FIIs e ações para aquele classe de ativos que a gente acha que vai performar mais nesse período, né? O que a gente vê? Os fundos imobiliários, eles têm uma correlação muito grande com as taxas de juros, né? Então, o investidor ele olha o CDI à vista com a rentabilidade que os fundos estão pagando no momento. Então, hoje ele não está ainda 100% atrativo para a gente ter uma valorização dessas cotas, tá? E no mercado acionário brasileiro, você vê muitos investidores estrangeiros retirando recursos do país, ainda com um pouco de medo sobre
sobre como vai ser conduzida a política fiscal aqui no país. Então, de certa forma, os investidores ainda não avançaram comprando ações com que ocorressem essas valorizações ainda nesse semestre. Mas é uma estratégia mais volátil, né? A gente vai ter momentos mais de baixa, mas momentos que a gente tiver uma euforia do mercado, provavelmente vai ser um fundo que deve render bastante, né? Então, provavelmente é um fundo que a gente tem essa expectativa de que os juros caiam e que, de certa forma, a economia ande e o governo consiga convencer os investidores de que vai conseguir manter as contas em ordem, né? Isso no curto prazo ou um prazo um pouco mais estendido ali? A gente acredita que num 6 meses, um ano, né? Legal. Eu acho que nesse período aí o governo vai poder trabalhar um pouco e mostrar um pouco do resultado, né? E um pouco de que você comentou ali da reforma tributária, isso também acho que é algo que os investidores estão esperando, né? Investir num país sem saber como ele vai ser tributado é algo que os investidores não vão fazer, né? Então acho que é importante essa reforma tributária seja aprovada para que as regras fiquem claras e os investidores possam tomar as decisões de onde alocar os recursos, né? Perfeito. Vocês têm também um outro fundo que é focado em CRI. Acho que é uma parte importante também, que é justamente, acho que vocês têm uma gama muito legal ali de produtos que acabam mostrando um pouco de cada lugar que dá para alocar nos fundos imobiliários. E CRIs é um que é bem interessante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de juros mais altos. E eu queria entender quais são os desafios que vocês têm encontrado hoje para esse tipo de fundo, que acaba atuando na parte de recebíveis, tendo em vista esse juro mais alto, sem ainda perspectiva de queda. Como é que vocês estão fazendo a alocação de vocês? O que vocês olham com mais cuidado, principalmente para aqueles CRIs que são de empresas que possuem ou não possuem um fundo de uma garantia um pouco melhor? Como é que vocês fazem a alocação e quais são os desafios que vocês estão encontrando hoje? Esse fundo de CRI é um fundo mais recente aqui da casa, né? Um fundo que começou uns 2, 3 anos atrás, e o que a gente faz de gestão dele, né? Como a gente tem uma equipe própria de incorporação, a gente faz uma análise muito mais criteriosa dos ativos que esses CRIs estão financiando, né? Então acho que com os nossas percepções, a gente consegue tomar uma decisão mais assertiva de quais são aqueles empreendimentos que vão performar e o incorporador, aquele tomador daquela dívida, né, desse CRI, vai conseguir pagar, né? Então acho que isso que traz um pouco da diferença do nosso fundo de CRI para os outros fundos que existem no mercado, né? Que a gente tem uma equipe própria que faz essa análise desses recebíveis, né? A maior parte dos outros fundos imobiliários de bolsa, não, os gestores normalmente analisam os CRIs, compram o papel, mas na verdade não tem uma equipe própria que está atuando e analisando esses fundos, né? Então acho que esse é o grande diferencial que a gente tem para o nosso fundo. Tá? E os grandes desafios que a gente encontra é que nos últimos um ano e meio, outros fundos imobiliários sofreram bastante defaults, né? Isso, de certa forma, assusta bastante o investidor, né? A gente tem fundos imobiliários de CRI que caíram mais de 60% na bolsa, né? Então, o investidor ele começa a olhar essa classe de ativo como uma classe muito arriscada, às vezes porque você tem um player ou outro do mercado que é relevante e acabou fazendo uma gestão temerária ali do patrimônio, né? Então, a gente sofre um pouco com esse preconceito, né? Fundos de CRI é muito arriscado, vamos investir ou não, né? E isso que faz, de certa forma, o produto hoje está um pouquinho mais difícil de ser colocado, assim como os CRAs também, né? Que a gente está vendo também algumas operações que deram alguns problemas. Então isso assusta um pouco o investidor aí na hora de tomar a decisão de investir, né? Mas o fundo de recebível ele é um fundo de renda fixa, né? Com uma parcela de risco no crédito privado, né? E que se você fizer uma análise bem detalhada da empresa que está tomando e do empreendimento, vai conseguir ter uma rentabilidade melhor com uma renda fixa ao longo do tempo. E agora a gente vai para o fundo que eu acho que é o mais curioso, que eu sinceramente fiquei assim, achei engraçado não, né, porque acaba sendo um pouco mórbido, mas como é que vocês acabam fazendo vocês fizeram um fundo voltado para cemitérios, queria entender o porquê e como que vocês atuam nesse tipo de fundo? O que acaba chamando a atenção para vocês fazerem isso? E até, peço perdão na minha brincadeira, mas justamente acho que é um dos pontos que acabam também fazendo com que o brasileiro, principalmente, tenha esse pezinho atrás, justamente porque a gente não é
uma população que lida tão bem com esse tipo de assunto, então eu queria entender como é que vocês acabam chamando o cotista para esse fundo, o que faz ele ser tão atrativo? Ele é um fundo de cemitério, né, o M111, né, é um fundo com o objetivo de investir no setor funerário. Tá? O primeiro ativo que a gente adquiriu para a carteira do fundo foi a concessão aqui da cidade de São Paulo do todo o serviço funerário e da administração dos cemitérios municipais. Tá? Então, o fundo hoje ele participa de um consórcio, né, e esse consórcio ganhou essa licitação aqui na cidade de São Paulo. Né? Lá do governo Dória, né, o Dória criou um projeto de privatizar diversas áreas aqui dentro da prefeitura, e o serviço funerário e os cemitérios foi uma delas. Né. Isso saiu, se não me engano, em 2022, esse edital, que foi quando o fundo participou, fez uma proposta e ganhou o edital. Né. E com isso a gente ganhou o poder, né, de poder fazer toda essa administração dos cemitérios e fazer o serviço funerário. Né. E o fundo, como é que ele tem rentabilidade acima disso? Né? Todos os serviços funerários aqui na cidade de São Paulo, eles só podem ser realizados pelas empresas que ganharam essa licitação. Tá? Então, nós hoje, para poder fazer um translado de corpo, né? Então tem um falecimento em algum hospital, precisa transladar ele para uma clínica, ou precisa transladar ele para o cemitério, as famílias precisam contratar esse serviço com as empresas, com o fundo. Né? Então, a gente presta esse serviço, né? Translado de corpo, venda de urnas, venda de flores, arrumação e preparação de corpo, né? Toda a parte de cerimônia, né? Aluguel de salas de velório, né? Toda a parte da despedida que a gente acaba criando ali, apresentando para as famílias, a gente também presta esse serviço. E depois toda a parte do cemitério, né? A gente fazer de fato o sepultamento, podemos também fazer a venda dos jazigos, né, das sepulturas que existem lá. Então é assim que, de certa forma, o fundo ele tem rentabilidade. Né? Então, vendendo as sepulturas, cobrando as taxas de manutenção dessas sepulturas e também prestando todo esse serviço funerário para que aconteça ali o evento final ali do doente. Né? Perfeito. E a parte de como vocês acabam captando cotistas, como é que para vocês, vocês conseguem, colocar entre aspas, convencer de que é de fato um fundo que gera bastante retorno? Então, é um tema que gera bastante atenção dos investidores, né, que é algo novo, né, acho que não existe nenhum outro fundo com essa característica de fundo imobiliário de cemitério para pessoa física, né, então chama bastante atenção do investidor, mas como não tem ninguém para comparar, os investidores eles ficam um pouco esperando para ver o que pode acontecer. Fazem um investimento pequeno, né, para diversificar a carteira, eu acho que é um produto interessante, né? Mas a gente tenta mostrar que ele é um setor mais perene, é um setor que vai sofrer menos oscilações com o mercado econômico, né? Porque de certa forma o falecimento ele é algo natural, né, que depende muito mais da quantidade de populações que a gente tem naquela região do que qualquer outro fator externo. Né? Então, aqui São Paulo, a grande São Paulo ali, São Paulo tem ali seus 10, 11, 12 milhões de habitantes, ao longo do ano vão morrer ali cerca de quase 100 mil pessoas por conta da idade dessa população. Né? E isso, independente se a economia vá bem ou vá mal, esses serviços sempre vão ter, e com isso a gente tenta mostrar para o investidor que ele é um setor um pouco menos arriscado, né? Um pouco menos volátil que os outros setores, né? Que faz sentido ter um pouco disso na carteira. E agora a gente entra então na parte de fundos imobiliários como um todo. A gente tem 4 fundos que a gente falou aqui durante o nosso bate-papo e que estão em várias áreas dos fundos desse tipo de ativo. Queria que você falasse um pouco sobre como já foi, né, esse primeiro semestre de 2024 e como a gente pode ver os fundos imobiliários daqui para frente, tanto no curto prazo ali desses próximos meses, como o ano que vem, que ainda não se sabe ali a taxa de juros, nem se a inflação realmente continua ali, a parte fiscal também, que está dando alguns ruídos aí no mercado. Queria que você passasse um pouco da visão da Mérito sobre o mercado como um todo. Nesses primeiros 6 meses, acho que como eu comentei um pouquinho antes, os sinais para os investidores eles foram às vezes otimistas e às vezes pessimistas. Né? Então, no começo do ano a gente tinha uma perspectiva dos juros reduzir bastante, acho que por conta de fatores externos, né, de políticas monetárias externas e também da política fiscal brasileira, esses juros não devem cair tão cedo aqui no Brasil, nem para
nesse semestre que vem, né? Então, isso de certa forma trouxe um sinal mais negativo ali para os fundos imobiliários, que são bem correlacionados ali com a alta ou com a baixa dos juros, né? Entretanto, tiveram alguns setores que performaram melhor que outros, né? Nos fundos imobiliários, a gente tem que os fundos de shopping acho que tiveram uma boa performance bem no começo do ano, né? E os fundos de desenvolvimento, como o Mérito Desenvolvimento foi um fundo também que, se pegar os fundos de FIIs que mais renderam, acho que o Mérito Desenvolvimento foi o que mais rentabilizou nesse primeiro semestre, que são fundos que investem em setores, né, da economia que performaram bem, né? Os outros fundos de lajes, fundos de CRIs, fundos de tijolos, acabaram não performando tão bem. Eu acho que mantiveram as suas rentabilidades, mas você não teve um crescimento, né, tanto de locação de lajes, como também de novos papéis que foram emitidos, né? Então, os fundos imobiliários, eles estão... Não é 100% de maravilhas, mas se você buscar pesquisar bem alguns setores, você vai encontrar boas oportunidades ainda. E quais são os setores que você enxerga hoje que podem ser os que têm maior atratividade e oportunidade também? Acredito que os fundos de tijolos, né, os fundos de aluguéis, tanto de lojistas como de lajes, são fundos que talvez nos próximos 6 meses, 1 ano, ele tenha alguma valorização, um pouco por conta da retomada, né, do Covid, das empresas locarem espaços, também por conta da inflação, né? São produtos que normalmente conseguem repassar bem as inflações para os seus ativos, né? E os fundos de desenvolvimento, né? O Brasil com esse nível de baixo desemprego, normalmente são momentos que os compradores buscam imóveis e a gente consegue ter boas rentabilidades. Isso pode ser visto também com os bons números das incorporadoras listadas em bolsa que apresentaram, né? Com recordes ali de lançamentos, com recordes de vendas de imóveis e resultados, né? Então, acho que são 2 setores ali que eu acredito que por 6 meses, daqui a 1 ano, são os fundos, são os setores que vão render mais. Perfeito. E para a gente caminhar para o final, então, quais são os planos da Mérito para os próximos meses, para os próximos anos? O que vocês estão avaliando? Quais são as perspectivas que vocês têm para a própria empresa, tanto a partir de investimentos, né, de fundos, como a administradora? Como é que vocês estão olhando? A ideia aqui da Mérito é a gente consolidar a gente como marca, né, e como empresa que atua bastante nesse setor imobiliário, de forma abrangente, né? Então, desde a incorporação, desde a gestão de produtos e também da administração e distribuição de produtos de fundos, né? Então, eu acho que a Mérito daqui a alguns anos deve se mostrar, né, como uma empresa bem especializada nesse setor, né, que se você quer investir com o mercado imobiliário, você deve lembrar aqui da Mérito, que aqui você vai encontrar os melhores produtos para poder investir. Perfeito. Alexandre, queria muito te agradecer pelo seu tempo e sua disponibilidade em conversar aqui com a gente. E eu queria agradecer também quem está em casa nos assistindo. E assim nós encerramos mais um bate-papo sobre o mercado para você, investidor. Muito obrigado pela companhia e não esqueça de se inscrever no canal e acompanhar o nosso site para se manter atualizado. Até a próxima!